O título do estudo de hoje é a esperança antecipada. Como é que podemos ter uma esperança antecipada? Podemos ter uma esperança antecipada através das profecias. As profecias podem antecipar para cada um de nós, podem antecipar para a igreja, podem antecipar para o povo o que vai acontecer no futuro e quais serão as atitudes de Deus no futuro. Como que o futuro vai estar amigável ou não amigável para cada um de nós. Como falamos ontem, os teólogos histórico-críticos não acreditam em profecias. Como eles querem uma interpretação natural, uma interpretação racional de todas as coisas, eles não admitem atitudes, comportamentos que não sejam naturais, extranaturais, espirituais. Por exemplo, as profecias ou os milagres. Milagres não são possíveis. Tudo tem que ser explicado pela razão. Entretanto, irmãos, nós vimos ontem e vamos ver hoje também que o livro de Isaías, ao contrário do que os teólogos histórico-críticos dizem, não são dois livros, mas é um único livro. Esses teólogos céticos dizem que o livro de Isaías é um primeiro livro de Isaías da época de Acás e de Ezequias, nos anos 700, no século 7 antes de Cristo. Ele é composto dos livros dos capítulos 1 a 39. Do 40 ao 56, ao 66, já é um outro Isaías, já no tempo de Ciro, pelo ano 540, 530 antes de Cristo. A mensagem de Isaías, irmãos, é a mesma. A mensagem tanto do primeiro bloco, dos primeiros 39 capítulos, como dos 27 capítulos finais, é a mesma. E qual é a mensagem de Isaías? Veja, irmãos, na nossa lição, na página 119. A mensagem fundamental de Isaías é coerente em todo o seu livro. Confie no Deus verdadeiro, inclusive no seu libertador messiânico, em vez de confiar nos outros poderes. Qual é a mensagem de Isaías, irmãos? Confia em Deus. Confia em Deus. Em alguns versos você encontra lá falando: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Deus. Outros, eu sou. É nesse que nós devemos confiar, irmãos. É nesse que dá a nossa esperança e a nossa esperança antecipada. Os primeiros 39 capítulos de Isaías são fundamentalmente de juízo. E os outros 27 finais são de consolação. Entretanto, irmãos, tanto nesse primeiro bloco, nós também encontramos consolação. E no segundo bloco, nós também encontramos juízo. Mas a mensagem de Isaías é consolo e esperança na palavra de Deus. Bem, irmãos, nós podemos ter consolo e esperança na palavra de Deus. Temos a palavra de Deus completa, mas como devia ser o consolo e a segurança no tempo de Isaías? Quando Isaías estava escrevendo as profecias, o que tinha de Bíblia naquela época, irmãos? O que tinha de Bíblia naquela época era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que eles podiam achar esperança? O povo de Israel, o povo de Judá, podia achar esperança na Bíblia? Vamos ver, irmãos, o livro de Levítico, capítulo 26, dos versos 40 a 45. Levítico 26, 40 a 45. Eu não vou ler, irmãos, todo o texto, mas eu vou extrair. Fiz uma relação do que acontece lá nesses versos do 40 ao 45 de Levítico 26. Fala do povo, que o povo havia se apostatado, fala do castigo do povo. Lembra-se, irmãos, sempre falamos. Quando o povo se afastava, o Senhor mandava juízos. Mandava juízos para quê? Para que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor. Não era para destruir o povo, mas ainda era para produzir arrependimento, para produzir confissão. E isso você vê
lá, leia depois com cuidado, Levítico 26, do verso 40 até o 45. Mas ainda, o Senhor se lembra da aliança. Qual era a aliança? A aliança que havia sido feita com Abraão, a aliança que havia sido feita com Moisés. Me obedeçam e vocês vão ser felizes, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão ter problemas. Para que eram os problemas, irmãos? Para que eram os juízos? Era para que o povo voltasse. Lá nesse texto de Levítico, a gente encontra Deus falando assim: eu não vos rejeitarei, não vou invalidar a aliança. E agora, irmãos, a afirmação: eu sou o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, para nós hoje, para os nossos problemas, devemos lembrar isso: Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Deus. O que fazia com que o Senhor se lembrasse da aliança, irmãos? O amor de ter libertado o povo do Egito. E Israel tinha sempre, irmãos, os profetas sempre lembravam isso. O Senhor os tirou da terra do Egito, o Senhor os salvou. Isso era a esperança, irmãos, a esperança antecipada. Por conta da esperança do passado, realizada no passado, efetuada no passado, das libertações efetuadas no passado, por conta da orientação profética, o povo podia ter esperança com relação ao futuro. Será que isso vale para nós hoje, irmãos? Veja, o povo de Judá na época de Isaías, tinha uns poucos livros da Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia toda. Hoje nós temos todos os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento. Temos toda a história do Senhor Jesus, a história da igreja primitiva, a história do povo de Deus no passado. Para que nós temos isso tudo, irmãos? Tem um texto na Bíblia que diz assim, que toda a Escritura foi divinamente inspirada para o nosso ensino, para que a gente possa ter esperança, irmãos. E eu quero ler com vocês o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando o povo via, irmãos, o que aconteceu no passado, quando o povo via o que estava registrado em Levítico, via o seguinte: o Senhor tem amor, o Senhor quer nos salvar, nós estamos nos afastando, mas o Senhor quer nos salvar, por isso que Ele nos corrige. Isso vale para nós hoje, irmãos. O Senhor quer nos perdoar. O Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim como o povo de Israel. Quando o povo de Israel confessava, se humilhava diante de Deus, Deus restaurava o seu bem-estar. Deus restaurava os termos da aliança, abençoava o povo. O Senhor quer abençoar cada um de nós, irmãos. O Senhor quer nos abençoar, mas quem sabe nós precisamos confessar os nossos pecados. Certamente temos que confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa nos purificar de todo o mal e de toda a injustiça. Nós temos, irmãos, uma esperança antecipada na breve volta do Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos essa esperança? Por tudo que está profetizado e já aconteceu. Nessa história desse mundo, tudo que estava profetizado na Bíblia Sagrada e aconteceu na história. Tem testemunho da história. Faltam poucas profecias se cumprirem. Uma delas, e a mais importante, é a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus filhos, para salvar os seus filhos, para salvar a mim, salvar a cada um de vocês, salvar a todos nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos essa esperança, essa certeza antecipada, fundamentada na palavra de Deus
e nas profecias contidas na palavra.